Será que muitas vezes hoje, né, observando os discipulados hoje, os discípulos, muitas vezes os profetas estão longe dos discípulos, dos auxiliares, dos cooperadores, do pessoal que trabalha em toda a estrutura, seja desde estacionamento ou de recepção antes do estacionamento até a finalização da reunião, do culto da igreja ou do encontro em si, dependendo do tamanho da congregação. Às vezes o profeta ou ele não está tomando conhecimento, ou ele não está participando, ele nem conhece mais os seus discípulos, né, dentro desse discipulado. A importância dessa chamada, como que é para você, e se você se sente chamado e acolhido a participar dessa construção enquanto seguidor desse profeta? Sim, eu vejo que havia uma intimidade entre eles. Porque você só conversa de assuntos desse tipo se você tem algum relacionamento. Então, eles viram que o espaço estava pequeno e eles falaram com o profeta. Isso eu vejo que existia comunicação, existia diálogo. E até uma pessoa chegou em mim esses dias falando assim que... porque às vezes o pastor prega e eu tenho dúvida e às vezes eu fico com essa dúvida para sempre, porque eu não tenho acesso ao meu pastor. Aí eu falei para ele, mas... se você está numa igreja em que você não pode tirar sua dúvida com o seu pastor, verifique se é uma igreja bíblica mesmo, porque o seu pastor tem que ser acessível para retirar essas dúvidas, como os discípulos do profeta tiveram com Eliseu. O espaço está pequeno, vamos largar, o que o senhor acha? Vai lá. Então isso eu acho muito bacana e positivo para o nosso crescimento. Por exemplo, se eu tenho algumas dúvidas, o senhor como sacerdote, eu tenho acesso à sua amizade e eu posso te consultar, eu posso depositar minha dúvida e falar, pastor, o que o senhor acha disso? E não foram poucas vezes que a gente fez isso. Pastor, está acontecendo isso? Deixa eu te cortar pensando em algo interessante nessa sua fala. É ser acessível ao pastor. Nós estamos vivendo uma realidade de igrejas grandes. E é bacana esse contexto quando nós pensamos, né? Eliseu, os discípulos, não quiseram fazer nada sozinho. Não existe só um pastor, só uma fonte também. Nós poderíamos, acho que, pensar nisso, você não acha? Nesse sentido, você está dizendo a respeito da organização das mega churches, né, das grandes igrejas. Não precisa ser tão grande assim. Mas as igrejas, elas hoje, a grande maioria, trabalha com os modelos celulares, né? Seja um modelo mais pentecostal ou um modelo mais acometido, né, mais moderado. Então, muitas células, muitas cordas, muitos grupos pequenos. E criou, justamente para responder essa carência, essa demanda, os líderes de célula, né, ou pastores de área, pastores de região, pastores de distritos, pastores auxiliares. Mas, nesse sentido, talvez a gente não traz ainda aquele estigma, Carla, de o pastorzão, o super-homem, né, como tinha um amigo, lembra daquele amigo que sempre ele estendia a mão e fazia aquela brincadeira com a mão, o Hadouken, né? O detentor do poder, sim, da magia, da unção super poderosa. Imitando os cultos do Benin, né? Será que não é isso, né? A carência que o Diego está dizendo? Não, eu acredito nisso, mas eu falo que não existe só uma fonte para tirar a dúvida. Porque dentro da igreja nós temos pessoas com maturidade, que já fez uma caminhada para a maturidade, que poderia auxiliar. O que não pode acontecer, eu não estou dizendo que é certo a pessoa não ter acesso ao pastor. Né? A gente não vai entrar nessa demanda. Mas eu falo que existe dentro das comunidades, pelo menos dentro da nossa, pessoas com mais maturidade. Nós temos pastores auxiliares capazes. Porque eu gosto muito de uma frase, eu não lembro agora, quem escreveu, até comentei essa frase no culto domingo. Que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer, porque não é grande. Porque às vezes, se o pastor sênior, aquele que está ali na frente da obra, da igreja, ele fizer sozinho, ele não vai fazer uma obra grande. Foi o caso de Eliseu. Se ele falar assim, não, fica aí quietinho, eu vou lá cortar a madeira, eu vou fazer a casa, eu vou fazer tudo que vocês precisam. Ele poderia fazer? Na minha visão, ele poderia. Só que ia esgotar todas as forças dele e o tempo
ia demorar muito mais. Deu para entender a minha colocação? Não, entendi que junto eles foram mais longe, né? Sim. Sim, mas você entende que ainda a gente tem essa questão? Vale a pena até ressaltar isso, que faz parte do propósito e talvez deve ser a angústia de muitos membros e talvez uma percepção não tão observada dos líderes, dos pastores, porque às vezes estão envolvidos em tantas coisas, né? A maioria dos pastores hoje eles são relações públicas, são showmen, são promotores de eventos e aqui não é uma questão vulgar ou de diminuir. Talvez a necessidade de cada instituição obriga o líder a ser multifaces, né? Ou ser uma pessoa com várias atividades, porque as expectativas dos membros são as mais diversas. Mas será que essa angústia que o Diego traz, Carla, não será devido à questão de um membro, por mais que ele tenha ali 10, 15, 20 pastores auxiliares, ele quer aquela figura que comanda, aquela figura que está à frente. Eu não quero ter acesso a esse, eu quero ter acesso àquele. E numa igreja acima de 100 membros já começa a ficar um pouco complicado. Acima de 1.000 membros, sim, quase impossível. Mais do que isso, às vezes surge aquela frase antiga, né? Nós que somos mais antigos, são as panelinhas do pastor, né? Aquele grupinho que tem acesso ao pastor, mas que talvez, porque está ali trabalhando diretamente na assessoria, ou no louvor, ou em alguma direção, né, no corpo administrativo, que tem um acesso mais direto, e o pastor ele fala geral para o público, ele fala geral para todo mundo. Eu estou dizendo isso, eu ainda, e ainda não é que desejo parar, eu tenho muito acesso aos membros, tanto no início quanto no final dos cultos, né, e acesso durante a semana. Mesmo assim, ainda não são poucos os que demonstram carência. Olha, o pastor não me deu a devida atenção. Né? Me lembro que um dia desse eu orei por uma pessoa, a pessoa alcançou a graça, mas depois vocalizou para um ente querido que o pastor orou, recebeu a cura, mas o pastor não deu muita atenção. Aí eu parei e perguntei, mas que atenção, né? A atenção que a pessoa queria é que, além de orar, eu conversasse com ela, eu investisse um tempo ali de qualidade com ela. Porém, quando você lembra do momento da cena e da fila, havia várias pessoas, né? Então, não é aquela coisa toque de caixa ou sim, corrida. A gente só tem que tomar cuidado, pastor, com pastoreio e dependência emocional. Sim. Eu pensei exatamente e é justamente sobre porque, isso. Assim, né? como a gente vê no texto aqui, a gente está vendo uma questão de honra. Sim. Tá? Mas tem pessoas hoje que, como a gente está debatendo aqui, discutindo, que não tem acesso ao pastor. Por exemplo, quando eu estava no seminário, em 2015, a gente estava tendo um momento de discipulado lá e o pastor de lá falou assim, talvez você nem conversa com seu pastor, não tem relacionamento. Para mim, isso era nebuloso, porque eu sempre tive contato com vocês. Eu sempre tirei minhas dúvidas com vocês. Mas para a realidade daquela igreja grande, tinha pessoas que não conheciam o pastor sênior daquela igreja, não tinha diálogo. Era só um momento no culto, tchau, beleza. E aí hoje, tem pessoas que são tão dependentes emocionais do líder dessa congregação que elas não dormem se o pastor não fizer uma ligação, não fizer uma oração, o dia não desenvolve, não consegue produzir nada se não houver uma oração, um diálogo, um café. Sim. Isso eu acho temeroso. Você lembra uma vez, num dos treinamentos, se eu não me engano, logo que nós começamos os treinamentos da Igreja em Célula, lá em Florianópolis, que um dos pastores que estava lá fazendo o treinamento, ele contou algo que aconteceu com ele dentro do supermercado. Não sei se você vai lembrar sim, disso. Ele estava dentro do supermercado, Diego, grande, uma mulher aproximou dele, assim, bem feliz, falou, pastor, tudo bem com o senhor? Ele prontamente, sim, estou bem.
Mas ele não sabia quem era a mulher. E a mulher sabia quem era ele. Ele falou assim, o senhor não me conhece, mas eu sou da sua igreja. Eu sou membro da sua igreja. Eu participo da região tal. Aí colocou. E assim, tudo bem. Ele abraçou aquela mulher e falou, nossa, que prazer ter você aqui. Que bom te conhecer aqui. Ele conheceu a mulher dentro do mercado. E estava tudo bem. A mulher, ela tinha pastoreio. Ela tinha uma igreja. Ela tinha uma comunidade. Ela estava bem. Até onde nós entendemos ali, ela tinha as necessidades espirituais dela suprida. E não tinha sido o pastor Sênio. Então, assim, eu acho bem bacana isso que você colocou a respeito de a dependência emocional. Acho que você vai lembrar também uma vez, uma pessoa mesa, chegou em mim, foi em você. Você falou assim, ela chegou para você e falou, a pastora não está aí? Porque se eu não conversar com ela, a minha semana não vai bem. A gente tinha a palavra discipulado na época. Você lembra disso? Eu lembro. Não foram poucas vezes que eu estava orando por uma pessoa, a pessoa parou, olhou para mim e falou assim, não, mas eu não quero a sua oração porque você sabe, você é um café pequeno. Eu quero a oração do pastor. Acho que é uma expressão tão pequena que não... Pequena. E triste, né? Porque é a falta de reconhecimento. Mas quando você traz aí essa fala que a Carla trouxe aqui a respeito desse evento, né? É que talvez, se a gente der maturidade, se a gente dá a responsabilidade, né? Como Eliseu deu quando ele foi consultado. Tudo bem, vocês vieram aqui me consultar, vai lá. Vocês sentiram a necessidade, alargue, amplie, quantas vezes for necessário. Nós estamos falando de um contexto de um profeta com os seus mentorandos, né, com os seus mestrando, aqueles que estavam ali estudando para serem profetas, sacerdotes ou outros afins. Mas esse nível de maturidade, talvez muitos líderes não querem que a igreja receba, porque fica fora do controle, né? Exatamente. Então, talvez é o medo de perder o controle.